Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar a parte matemática do efeito fotoelétrico. Não se esqueça da aula passada que sempre que falamos radiação eletromagnética, estamos nos referindo a uma onda eletromagnética, como luz visível, infravermelho, micro-ondas, ultravioleta, raio-x e etc. Porém, na mecânica quântica, como no efeito fotoelétrico, a gente não consegue explicar os fenômenos considerando a radiação eletromagnética como uma onda. A gente considera toda a radiação eletromagnética como corpúsculos, como algo granulado, fragmentado, que é o fóton, né? Não se esqueça também que o efeito fotoelétrico é quando temos uma radiação eletromagnética qualquer, ou seja, fótons, incidindo numa superfície metálica. E esses fótons conseguem arrancar os elétrons da superfície desse metal. Ou seja, chega a radiação eletromagnética, fótons, saem elétrons do material. E que um fóton vai interagir sempre com um elétron, até porque ambas são partículas elementares fundamentais, são indivisíveis. Vamos iniciar entendendo o significado da função trabalho. Eu vou usar um W de work, porém não é padrão internacional, então tem livros que usam tal e até outros símbolos. Primeiro, função trabalho é característica do metal que está recebendo a radiação. Ser característica do metal quer dizer que é um valor fixo, tabelado, é do material. Aqui embaixo, eu coloquei uma tabela com alguns exemplos de alguns valores. Alumínio, prata, platina, níquel, está aqui o valor da função trabalho. Se você reparar na unidade de medida utilizada aqui, está elétron-volt. Elétron-volt é a unidade de medida para quantidade de energia. Não é do sistema internacional. No sistema internacional, unidade de medida para quantidade de energia é o joule. Porém, no efeito fotoelétrico, ou em toda a mecânica quântica, a unidade para quantidade de energia mais usual, apesar de não ser do sistema internacional, é o elétron-volt, por conta dos valores que envolvem aí, o efeito fotoelétrico ou a mecânica quântica. A função trabalho representa a quantidade mínima de energia necessária para arrancar o elétron do material. Olha que legal, né? Aqui a gente começa a entrar naquela parte de saltos quânticos, lá, da mecânica quântica. Na verdade, a gente está, dentro da mecânica quântica. O efeito fotoelétrico está na mecânica quântica. Se você lembrar, saltos quânticos, quando o elétron recebe energia através dos fótons, essa energia provoca nos elétrons os saltos quânticos. Os elétrons se distanciam do núcleo do átomo. Então a função trabalho simplesmente representa um valor de energia que, se o elétron receber, ele vai se distanciar do núcleo do átomo a ponto de ir embora, a ponto de literalmente sair do material. E aí, eu vou considerar como E. Então, a partir de agora, a aula inteira, W, função trabalho, E, a energia de um fóton, apenas um fóton. Se a energia do fóton incidente for menor do que a função trabalho, quer dizer que a energia que o elétron recebe não é suficiente para ele ir embora, para ele ser arrancado do material. Então o efeito fotoelétrico não acontece. Já se a energia de um fóton, do fóton incidente, for maior ou igual à função trabalho, isso quer dizer que a energia que o elétron vai absorver, vai receber desse fóton, é suficiente para fazer ele ter um salto quântico
distanciar do núcleo a ponto de ir embora mesmo, de não conseguir, né, voltar. Ele literalmente sai do material. E aí um exemplo, ó, imagina aqui que eu tenho o alumínio. Se você, né, olhar na tabela anterior, a função trabalho do alumínio é aproximadamente 4 elétron-volt. E aí eu tenho um fóton incidente aqui, ó, com uma energia de 3 elétron-volt. Pergunto, o elétron do alumínio, e aí a gente, né, a gente trabalha com a superfície do material, né? São os elétrons da superfície que vão receber esses fótons, né? O elétron do alumínio precisa de 4 elétron-volts para ir embora e não voltar mais, para ser arrancado literalmente do alumínio. E o fóton está chegando com 3. Então essa energia do fóton é insuficiente para arrancar o elétron do alumínio. Aí o que acontece com essa energia? Porque o fóton vai chegar e vai ser absorvido, né, pelo alumínio. Então essa energia fica no material. Essa energia do fóton incidente, como ela é insuficiente para arrancar o elétron, ela acaba sendo absorvida pelo material, né, e fica ali no material. Agora esse outro exemplo aqui, ó, o meu fóton incidente tem uma energia de 6 elétrons-volts, ó. E o alumínio, o elétron do alumínio precisa de 4 para ser arrancado. Então é suficiente, ó. O elétron do alumínio vai absorver essa energia do fóton, né? E aí ele sofre saltos quânticos, ele se distancia do núcleo, e aí é uma quantidade de energia suficiente para arrancar, para o elétron ir embora mesmo e não voltar mais. Então, um fóton, né? Não se esqueça do início da nossa aula, a relação é sempre 1 para 1, né? Um fóton vai conseguir arrancar um elétron. Ou seja, precisamos aprender também a calcular a energia do fóton, que eu vou usar um E, como eu falei anteriormente, em toda a aula, tá? Apareceu E aí, energia do fóton. Para isso, a gente utiliza o famoso E igual a HF, que a gente tem que saber de cor. Esse E igual a HF é muito utilizado, não só no efeito fotoelétrico, mas em toda a mecânica quântica. O E, que é o que eu estou calculando, é a energia de um fóton, então uma partícula apenas, um corpúsculo. O F é a frequência da radiação eletromagnética, e o H é a famosa constante de Planck, que eu aconselho também a decorar. Se você quiser já calcular a energia no sistema internacional, que é dada em Joule, você vai usar a constante de Planck, estou usando aqui 3 algarismos significativos, de 6,63 vezes 10 a menos 34. Aí aqui, ó, tá Joule vezes segundo. Aí a frequência você usa em Hertz, porque Hertz é por segundo. Aí segundo do Hertz com o segundo da constante de Planck, ó, vai dividir, vai sobrar o Joule para a unidade de energia. Já se você quiser calcular a energia direto em elétron-volt, que é a unidade mais usada na mecânica quântica, aí com 3 algarismos significativos também, ó, você usa o 4,14 vezes 10 a menos 15. Aí elétron-volt energia. O segundo aqui, ó, se você usar a frequência em Hertz, aí o segundo do Hertz vai dividir com o segundo da constante de Planck, sobra o elétron-volt para a quantidade de energia. E aí, se você prestar atenção nesse 10 a menos 34 aqui, ó, principalmente do sistema internacional, você tem uma noção que é um valor muito pequeno. A energia de um fóton, dos fótons, são valores minúsculos. E é isso que trata a mecânica quântica, né? A ideia, né, da mecânica quântica, primeiro, é fragmentar a natureza. Então a quântica pensa a natureza como corpúsculos, tudo é fragmento, corpúsculo, tudo é granulado, como os fótons, né? É um corpúsculo, uma partícula. E a mecânica quântica também trabalha com valores muito, mas muito pequenos. E aí você tem uma ideia desses valores pela constante de Planck, ó, 10 a menos 34.
Como a energia do fóton depende única e exclusivamente da frequência da radiação eletromagnética, é interessante a gente lembrar do espectro eletromagnético, onde a gente tem as radiações, né? Aqui é só um exemplo, porque tem muitas, né? Muitas outras radiações. Então aqui eu acho que são as principais. Então lembrando, aqui a gente tem, ó, raios gama, raios X, né? Aqui ondas de rádio, TV, radar, né? E aqui o espectro visível, que é a luz visível. Se você lembrar, o espectro visível é só uma faixinha, né, das ondas das radiações eletromagnéticas. Então, dentro do espectro visível, que está só nessa pequena, né, faixinha aqui, ó, a gente tem do vermelho ao violeta, na sequência aí das 7 cores do arco-íris. E aí os valores que estão aqui são valores de comprimento de onda. Então aqui você tem, ó, 400 nanômetro, que é aqui, né, mais ou menos no violeta. Lá no 700 nanômetro, que é mais ou menos no vermelho, né? Se você pegar aqui, por exemplo, ó, raios gama, lá 0,0001 nanômetro, já ondas de AM, né, de rádio AM, a 100 metros, que é o comprimento de onda. Aí é interessante ter uma noção, tá? Porque eu já vi exercício que não fornece. Não decorar os valores, mas pelo menos a sequência, né? E aí, ó, dentro do espectro visível, a gente vai de violeta até vermelho, né? Aumentando o comprimento de onda. Essa ondinha desenhada aqui dá uma noção disso, né? Maior comprimento de onda aqui, ó, menor comprimento de onda aqui. E depois do vermelho, vem o infravermelho, que aí a gente já não enxerga mais, já está fora do espectro visível. E depois do violeta, ó, o ultravioleta, que a gente também já não enxerga mais, né? Está fora do espectro visível. Tem exercício que trabalha com comprimento de onda. Então você pode fazer duas coisas. Ou você acha a frequência a partir do comprimento de onda, ou você usa o comprimento de onda para calcular a energia do fóton. Como a gente vai fazer isso? Então você tem que lembrar do V lambda F. Não se esqueça, que é a equação fundamental da ondulatória. Né? A gente usa bastante nos exercícios de mecânica quântica, efeito fotoelétrico. Esse V é uma constante, é a velocidade que às vezes a gente ensina como velocidade da luz, mas não é só da luz, tá? Então esse V aqui é uma constante, né, e é o 3 vezes 10 oitava, que é a constante C. 3 vezes 10 oitava metros por segundo, com valores no SI. Aí você pode falar, professor, isso é a velocidade da luz no vácuo. Não, não é só da luz. Na verdade, o 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que a gente chama de C, é a velocidade de qualquer radiação eletromagnética no vácuo, não apenas a luz. Então é uma constante, é um valor fixo. E a gente considera sempre no vácuo. Só se ele falar que não é no vácuo, né, fornecer algum outro valor, mas se não falar nada, sempre esse valor. Concluo, o comprimento de onda é inverso à frequência, ó. Então, isso a gente tem que ter noção nos exercícios. Como assim, comprimento de onda inverso, né, da frequência? Se você tiver um menor comprimento de onda, como o V é constante, é igual para todas as radiações, você tem que ter uma maior frequência, né, para que o V não mude, seja sempre 3 vezes 10 oitava no vácuo. Já se eu tiver um maior comprimento de onda, eu vou ter menor frequência. Ou seja, quanto mais à direita no espectro, menor a frequência, maior comprimento de onda. Então são ondas menos energéticas. Já o quanto mais à esquerda no espectro, né, maior será a frequência, menor o comprimento de onda. Então são ondas mais energéticas. E como determinar a frequência a partir do comprimento de onda? Então você vai fazer sempre o V lambda F, que é a equação fundamental da ondulatória. O V é a constante C, que é a velocidade de qualquer radiação eletromagnética no vácuo, incluindo a luz, é uma constante, que é o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo.
E aí, a partir do momento que você tem o V, ó, que é uma constante, para qualquer valor de lambda, você acha o valor da frequência. Ou o que você pode fazer também é usar direto na energia do fóton igual a H vezes F. Nesse caso, eu vou isolar o F ali na equação fundamental do ondulatório. Ó, vai ficar F igual a V sobre lambda. Então, o EHF ó, vira H vezes V, constante, 3 vezes 10 oitavo, dividido por lambda. Então, a partir, né, do comprimento de onda ou da frequência, você também tem energia do fóton. Aí, como eu falei aqui, ó, né, qual onda é mais energética, menos, né, tem mais, menos energia vinculada. Então a frequência é direta, ó. Quanto maior a frequência, maior a energia do fóton, H é constante de Planck. Já o lambda é inverso, ó. Quanto menor o lambda, maior a energia do fóton. Voltando no primeiro exemplo, imagina que eu tenho alumínio com sua função trabalho de 4 elétron-volt, e eu tenho um fóton chegando com 3 elétron-volt. Agora a gente já sabe como a gente calcula essa energia. 3 elétron-volt não é suficiente para arrancar o elétron da superfície do alumínio, né, menor do que a função trabalho. Já imagina que eu tenha outro fóton, então com uma frequência maior, de 4 elétron-volt. 4 elétron-volt é exatamente o valor da função trabalho do alumínio. Então a gente considera que esse fóton consegue arrancar o elétron da superfície do alumínio, porém esse elétron ele sai, mas fica ali parado. Ele não é literalmente arrancado, ejetado do alumínio. Então a gente fala que o elétron sai, porém com uma energia cinética igual a zero. Na verdade, quando a energia do fóton é igual à função trabalho, a gente fica naquele limite, naquele valor que a gente não tem aquela afirmação certa, né? Então, estatisticamente, 50%, né? Então a gente fala que ele sai, porém com uma energia cinética igual a zero, com uma velocidade igual a zero, né? Agora, se a energia do fóton for maior do que a função trabalho, então é uma radiação com uma frequência ainda maior, aí sim, é certeza, ele vai arrancar o elétron do material, da superfície, e esse elétron sai com uma velocidade, ou seja, com uma energia cinética vinculada. Como é que eu calculo a energia cinética do elétron? Então, se eu tenho, por exemplo, um fóton chegando com 6 elétron-volt e a função trabalho é de 4, quer dizer que desses 6, 4 foram utilizados para arrancar o elétron. Por conservação de energia, sobraram 2, né? Que eram 6. Chegou 6 de energia, 4 foi usado para arrancar o elétron. O que sobrou vira a energia cinética do elétron. Então a gente pode escrever, né, da seguinte forma: ó, a energia cinética do elétron vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho do material. Ou seja, a energia cinética do elétron ela vai ser igual a H vezes F menos a função trabalho. E isso aqui é válido, ó, para os momentos em que acontece o efeito fotoelétrico. Então, isso aqui é válido quando a energia do fóton ela é maior ou igual à função trabalho do material. Porque se a energia do fóton for menor, o efeito fotoelétrico não acontece. Se você usar essa equação aqui de cima, você vai encontrar um valor de energia cinético negativo, né? Isso não existe. Podemos concluir então que se a energia do fóton é menor do que a função trabalho do material, o efeito fotoelétrico não ocorre. Então o elétron não é arrancado do material e a energia do fóton é absorvida pelo material. Já se a energia do fóton for igual à função trabalho, a gente considera que o efeito fotoelétrico ocorre. Então o elétron ele sai do material, entre aspas, porém a gente considera que ele fica, né, ali bem na superfície do material,
parado, sem energia cinética. Na verdade, esse valor é um valor limite, né? Já se a energia do fóton for maior do que a função trabalho, o efeito fotoelétrico ocorre, a gente não tem dúvida, então o elétron é realmente ejetado do material com uma certa velocidade, com uma certa energia cinética maior do que zero. Para terminarmos, vamos falar dos princípios do efeito fotoelétrico, que é bastante cobrado. Na verdade, eu acho que vocês já entenderam isso, tá? No decorrer da aula, eu até tentei criar já esse raciocínio com vocês. Então, para determinado material, a energia cinética do elétron emitido é proporcional à frequência dos fótons incidentes, não dependendo do número de fótons. Já para determinada frequência, o número de elétrons emitido passa a ser proporcional ao número de fótons incidente, não dependendo da frequência de cada fóton. Como assim? Conforme vimos, conseguimos calcular a energia cinética do elétron ejetado fazendo HF, que é a energia do fóton, né, incidente, menos a função trabalho do material. Então, para um determinado material, ou seja, imagina a função trabalho constante. O material eu não altero, né? A energia cinética do elétron é proporcional à frequência do fóton incidente. É isso que está escrito aqui, ó. Então a função trabalho é constante. O H aqui também é constante de Planck, né? Inclusive é interessante saber de cor. Concluo. Para você alterar a energia cinética do elétron, você tem que alterar a frequência do fóton incidente, independente do número de fótons incidentes. Não se esqueça que isso aqui é válido para um fóton, um elétron. A mecânica quântica você tem que fragmentar, né? Pensar de forma fragmentada. Tudo é corpúsculo, tudo é partícula. Então você usa isso aqui para um fóton, consequentemente achando energia cinética de um elétron, caso o efeito fotoelétrico aconteça. Então aqui não fica número de fótons, percebeu? Então se você aumenta a frequência do fóton incidente, automaticamente o elétron sai com uma energia cinética maior. Já se você diminuir a frequência do fóton incidente, a energia cinética do elétron é menor. E o que define, então, o número de fótons da radiação? O que vai definir o número de elétrons arrancados? Aí é o que chamamos de intensidade da radiação. Intensidade, por exemplo, é definido pelo número de lâmpadas no ambiente, e não pela cor das lâmpadas. Então, se você dobra o número de lâmpadas no ambiente com a mesma cor, com a mesma frequência, você não está alterando a energia de cada fóton, mas sim o número de fótons no ambiente. Se você dobra o número de lâmpadas no ambiente com a mesma cor, você está dobrando o número de fótons no ambiente com a mesma frequência, com a mesma energia em cada fóton. Então, para uma determinada frequência, o número de elétrons emitidos é proporcional ao número de fótons. Afinal, a gente fala um fóton para um elétron, dois fótons, dois elétrons, né? Essa simulação mostra bem os princípios do efeito fotoelétrico. Aqui eu tenho uma radiação incidente, como uma luz, incidindo nessa placa da esquerda. E o efeito fotoelétrico está acontecendo. Essas bolinhas que você vê saindo são os elétrons. Ao meu lado aqui, ó, eu tenho o controle da intensidade dessa radiação e do seu comprimento de onda. Tá em nanômetro, né? Por exemplo, aqui está 400 nanômetros. Mas não se esqueça que se eu tenho comprimento de onda, eu tenho a frequência, de forma inversa, né? Então, primeiro eu vou alterar a intensidade da radiação. Então, olha lá, dá uma olhada, ó. Olha como vai crescer, ó, a intensidade luminosa ali está aumentando. E aí, olha como vai aumentar o número de elétrons arrancados. Olha como está aumentando, ó. Porém, se você reparar a rapidez de cada elétron, ó, é a mesma. Né? Então, eu não estou alterando a energia cinética do elétron.
Aí agora, ó, eu vou manter uma intensidade aqui, não vou mexer mais, e vou alterar o comprimento de onda. Eu vou diminuir o comprimento de onda automaticamente, aumentando a frequência, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a intensidade para ter um número maior de elétrons ejetados para ficar bem visível. Ó. Então eu vou reduzir o comprimento de onda, ó. Eu estou indo aqui para a frequência de ultravioleta, ó, porque daí fica até uma luz invisível, né? Então se você olhar agora, ó, o número de fótons, o número de elétrons arrancados não mudou, é mais ou menos o mesmo, porque eu não mexi mais na intensidade. Porém eles são mais rápidos, ó lá. Eles estão mais rápidos do que eram. Aí guarda uma coisa para a gente terminar. Se você imaginar que entre essas duas placas, a da esquerda e da direita, você tem uma corrente elétrica, né? Afinal, são cargas elétricas em movimento ordenado. Nos exercícios ou nos livros, essa corrente elétrica, ó, dos elétrons aqui para a direita, ela é chamada de corrente fotovoltaica, que é a corrente elétrica provocada pelo efeito fotoelétrico. Espero que você tenha curtido essa aula. Ela ficou bem completinha. Legal? Bons estudos, um abraço e até as próximas aulas.